Se com o Tenet, que foi meu vídeo anterior, o Christopher Nolan errou pela primeira vez, com o Mank, o David Fincher faz mais do mesmo. Filme bom. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia e esse é o David Fincher que a gente conhece, fazendo filme bom, né? Esse longa traz a história de como o Herman Mankiewicz construiu o roteiro de Cidadão Kane, um dos filmes mais celebrados da história do cinema, filme da década de 40. E como o David Fincher faz isso? Com um roteiro excepcional do pai dele, excepcional, que roteiro bom, mas calma, vamos falar disso daqui a pouco. Eu gosto muito, e a gente tem que tirar isso logo da frente, porque o filme ele tem uma fotografia maravilhosa, impecável. Eu acho que é difícil você falar alguma coisa dessa fotografia em preto e branco, a não ser pequenos momentos que a gente percebe que tem uma ou outra inserção de efeitos visuais, mas é coisa muito, muito pequena para a gente ficar detratando o filme. É uma fotografia em preto e branco, às vezes parece que em sépia, um momento ou outro. Isso faz parte do show de Mank. Por quê? Ele simula o filme feito na década de 40, na década de 30, enfim. Ele faz isso com a fotografia em preto e branco, nos créditos do filme, no som do filme, que é mono. A montagem do filme tem muito fade out no final de cada cena. A direção de atores é aquela direção que trata com que os atores tenham um tom acima do que a gente está acostumado hoje em dia, que era o tom utilizado pelos atores naquela época. E a forma com que eles falam um pouco mais solene. E claro, isso depende muito do bom ator, e aqui a gente tem um ótimo elenco. David Fincher usa muita câmera baixa para exaltar os personagens, emula uma coisa ou outra em relação ao próprio Cidadão Kane, e eu gosto muito, muito, muito dessa direção dele. O David Fincher é ótimo diretor, ótimo diretor. É um filme melhor que o outro, Seven, Zodíaco, A Garota Exemplar, o próprio Benjamin Button, que nem é meu filme favorito dele, é um ótimo filme. Enfim, é um diretor primoroso. O Gary Oldman está muito bem, assim como todo o elenco. Eu não tenho nada para falar de ninguém em relação à atuação. Eu fiquei impressionado, de verdade, com todo o elenco. A Amanda Seyfried, meu Deus, como a Amanda Seyfried, ela tá bem nesse filme, como ela se encaixa nesse personagem. O Gary Oldman, ele não está histriônico, como a gente às vezes o vê, ele não está nada histriônico, e ele tem essa atuação, assim como todo o elenco, um tom acima, que exige, ou seja, isso exige muito do ator para que ele, mesmo num tom acima, ele não seja histriônico. O que me leva ao roteiro do filme. O roteiro do filme ele faz uma condensação de todas as histórias sobre o Mank, o Mankiewicz, enquanto ele escrevia o roteiro do Cidadão Kane, incluindo o Orson Welles, incluindo outros personagens reais, como o William Randolph Hearst, que é na verdade o Cidadão Kane, que é de quem o filme fala no final das contas, o Cidadão Kane fala no final das contas. Então a gente tem toda essa história muito bem elaborada. Às vezes você se perde aqui e ali, mas você no final das contas vai ser costurado dali pra frente. Calma, a gente precisa ter calma, que é um filme longo, que exige, é um filme mais longo, 2 horas e pouquinho, que exige que você tenha calma, que as histórias vão sendo contadas. Eu gosto muito, muito dos diálogos desse filme. São diálogos afiadíssimos, engraçados, mas não aquela graça de você morrer de rir, é muita ironia, como alguém vira pro Mank e fala: eu nunca fui demitido, eu nunca deixei de ser. Sabe, é uma coisinha pequena que vai sendo construída. Às vezes tem cenas que você fala: olha, pra que essa cena? Por que isso está acontecendo? Na verdade, ela está te dando o background daqueles personagens, como a cena de aniversário do Louis B. Mayer. Existe uma discussão política ali que você não entende por que ela se alonga e por que a direção usa muito bem aquele ambiente único, né? Colocando os atores e a câmera em determinados lugares. Isso vai sendo mudado para que a cena tenha ritmo também na montagem.
Mas por que você se alonga naquela cena? É background. Você vai entender a personagem da Amanda Seyfried, você vai entender como o Mank conhece do métier, não só do métier de escrita, mas do cinema em si, e por que aquela cena acontece e depois tem outra cena. Olha, é muito bacana isso, é muito bacana. Gosto muito do roteiro desse filme, da direção, já falei, do elenco, eu já falei, e a montagem, que eu também já elogiei, eu acho que isso também é aquele probleminha do roteiro, ela vai e volta demais no tempo. Você tem saltos no tempo que vão e voltam demais. Eu acho que não precisaria de tudo isso, principalmente mais pro último terço do filme. Esse para mim é o grande problema, porque você poderia entender tudo o que aconteceu e aí você vê o presente, mas ele fica pulando em cenas-chave para que você entenda melhor aquilo. Só que poderia ser um pouco mais alongado cada linha do tempo. E já que eu peguei um detalhezinho para ficar enchendo o saco, tem uma coisinha que me deixou um pouco... Eu falei, mas... Que é a relação dele com a alemã que cuida dele enquanto ele está escrevendo o roteiro. Existe uma cena-chave que explica por que ela tem essa proximidade com ele, que eu achei um pouco forçado. É real? Mas... poderia ter sido feito de uma outra maneira, até porque a partir dali a gente muda muito a visão que a gente tinha em relação ao Mank. Então me pareceu um pouco demais, sabe? Um pouco... Você vai entender. Mas esse é um filmaço, eu gostei muito de Mank. Eu não diria uma biografia, mas uma história real que, olha, que bacana e que final legal. Olha, gostei muito, vou dar uma nota 8,5 para esse filme. E... David Fincher, cara, David Fincher. Mank tá naquela leva da Netflix que tá soltando agora em dezembro de filmes que pretendem concorrer ao Oscar, viu? É aquela coisa. E eu acho que esse vai, diferente, por exemplo, de Era Uma Vez um Sonho, Deus me livre. Mas valeu, até, gente.